A chegada de Jorge Jesus ao Flamengo em meados de 2019 não apenas marcou uma virada notável na trajetória do clube, mas também representou uma revolução no cenário do futebol brasileiro. O treinador português trouxe consigo uma abordagem tática arrojada e uma mentalidade vencedora que rapidamente se traduziram em sucesso em campo. Não pode-se falar de outra maneira neste clube. É ganhar, ganhar, ganhar. O Flamengo, que vivia um jejum de títulos expressivos desde a conquista da Copa do Brasil em 2013, viu sob o comando de Jesus um renascimento que culminou em triunfos memoráveis. Pintando, Everton Ribeiro passou, Gabriel e agora toca a música, é gol do Mengão! Gol! O Mister, como é carinhosamente chamado, implementou um estilo de jogo ofensivo e envolvente, desafiando as convenções do futebol brasileiro. Sua filosofia de posse de bola, pressão alta e transições rápidas conquistou não apenas vitórias, mas também os corações dos torcedores. O período de seca de títulos, que parecia se estender por anos, foi interrompido pela magia de Jorge Jesus, que guiou o Flamengo a conquistas emblemáticas. Entre os grandes nomes que compunham o elenco na época, jogadores como Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta destacaram-se como peças-chave nessa jornada vitoriosa. Suas performances brilhantes e contribuições para o estilo de jogo inovador de Jesus tornaram o Flamengo não apenas um campeão, mas um time que redefiniu os padrões do futebol brasileiro. Neste vídeo, mergulhamos na era mágica do Flamengo de Jorge Jesus, um capítulo que ficará eternamente marcado na história do clube e do esporte no país. Em 2012, o clube enfrentava uma crise séria, com ameaças de rebaixamento, atrasos nos salários e uma dívida enorme de 750 milhões de reais, sendo 400 milhões de impostos. Tratamos a EY apenas e tão somente para fazer uma auditoria do passivo do clube. Então, eles iriam escarafunchar tudo ali e iam dizer: o Flamengo deve tanto. E eles fizeram isso e chegaram à conclusão de que o Flamengo devia 750 milhões de reais. A eleição trouxe esperança com a chapa azul, liderada por Valim Vasconcelos, Luiz Eduardo Baptista e Rodolfo Landim. No entanto, Valim teve sua candidatura impugnada, resultando na eleição de Eduardo Bandeira de Mello. A nova gestão se deparou com uma situação pré-falimentar. E na prática era um pouco mais do que isso, porque à medida que vai passando o tempo, vão aparecendo os tais esqueletos no armário. Parece uma dívida que ninguém sabia, alguém... Contando com os esqueletos, vamos supor que a dívida do Flamengo fosse 800 milhões de reais na época. A primeira medida foi adotar austeridade financeira. O Flamengo precisou cortar gastos. A notícia do corte de gastos caiu como uma bomba no Flamengo. Preocupou principalmente o time de basquete, que está prestes a estrear na Liga das Américas e na Liga Nacional, e que tem o pivô Baby, ex-NBA, treinando há quase um mês no clube, mas que ainda não assinou o contrato. Dispensando jogadores como Wagner Love, Ibson e Renato Abreu, ídolos da torcida, para reduzir gastos e pagar as dívidas. Nomes desconhecidos chegaram, enquanto rivais como Botafogo, que trouxe Seedorf, e Fluminense, que trouxe Deco, ostentando grandes estrelas do futebol mundial. A ordem era clara: o clube precisava pagar suas dívidas. Em 2013, o Flamengo surpreendeu ao conquistar a Copa do Brasil, mas enfrentou quase o rebaixamento. A virada começou em 2015, quando a torcida comprou a ideia de austeridade. A chegada de Paolo Guerreiro marcou o início de um novo ciclo. A bola é boa pro Guerreiro, dominou, bateu! A diretoria começou a investir com responsabilidade, trazendo jogadores como Diego Ribas, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. A entrada de Rodrigo Caio, Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Arrascaeta e Gabigol formou um time histórico em 2019, conquistando Brasileirão e Libertadores.
A transformação financeira foi notável. Em 7 anos, a dívida reduziu em cerca de 200 milhões de reais e o faturamento aumentou em aproximadamente 350 milhões de reais desde 2012. A maior parte dele não era para investir em jogadores, era para pagar a dívida, depois começar a melhorar a infraestrutura, montar um centro de treinamento de verdade, começar a endereçar a questão do estádio. A gestão de Bandeira de Melo foi fundamental, utilizando o Profut para negociar a dívida. O programa sócio-torcedor, reformulado e profissionalizado, tornou-se a segunda maior fonte de receita. O marketing se tornou um trampolim de receita e a arrecadação com torcedores saltou de 25 milhões de reais em 2012 para 83 milhões em 2013. O Flamengo, que antes não tinha credibilidade para negociar, tornou-se uma potência capaz de atrair grandes jogadores. Durante o período de 2014 a 2018, o Flamengo passou por altos e baixos em suas campanhas no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, com diferentes treinadores, variações de desempenho e reações da torcida. A insatisfação da torcida foi evidente ao longo das temporadas, principalmente devido à expectativa de resultados melhores e ao histórico vitorioso do Flamengo. Esse período serviu como um desafio para o clube, que posteriormente passou por mudanças em sua estrutura técnica e administrativa para buscar um caminho mais sólido e ambicioso nas temporadas seguintes. No início de 2019, o Flamengo trouxe o experiente treinador Abel Braga para comandar a equipe, visando uma temporada promissora. A estreia no Campeonato Carioca resultou em uma vitória contra o Bangu por 2-1. Lateral que o Kelvin já fez a cobrança. Desvio de cabeça. Gol! Autorizado. Diego com fé no pé. Gol! Fez o cruzamento. Olha o Rodolfo. Na sequência, o clube se classificou para as semifinais da Taça Guanabara, mas acabou perdendo para o Fluminense por 1-0. O cruzamento, Luciano! Gol! É do Fluminense! Apesar dessa derrota, o Flamengo foi campeão do Carioca, vencendo o Fluminense na semifinal por 2-1 e o Vasco da Gama na final. Na Copa Libertadores, apesar de avançarem para a fase de grupos, as apresentações não foram convincentes e a classificação não veio de forma dominante. Passando para a fase de mata-mata, mas a classificação foi disputada e confirmada pelo saldo de gols. A situação ficou instável, enquanto Abel ainda estava à frente do Flamengo quando a diretoria iniciou conversas com outro treinador. Em meados de maio, o treinador Abel pediu demissão por conta própria. Abel pediu para deixar o clube na manhã desta quarta-feira. Segundo a diretoria do Flamengo, questões pessoais e a pressão da torcida teriam pesado na decisão do treinador. Ele escolheu deixar o cargo e, ao final de sua passagem, Abel Ferreira acumulou 18 vitórias, 6 empates e 5 derrotas em jogos oficiais, resultando em um aproveitamento de 68,9%. Esse percentual indica que, dos pontos possíveis de serem conquistados, Abel Ferreira assegurou 69%, com essa performance influenciada, em grande parte, pelos resultados no Carioca. Diante dessa situação, a diretoria buscou rapidamente um substituto, assinando contrato com um técnico menos conhecido no Brasil. Mas quem era esse técnico? É isso que vamos falar agora. Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, mais conhecido como Jorge Jesus, trilhou uma carreira inicial como jogador de futebol antes de se consolidar como treinador. Sua jornada começou no Sporting em 1973, permanecendo até 1976, com 12 jogos disputados e um gol marcado. Além do Sporting, teve passagens por clubes como Belenenses, União Leiria e Vitória de Setúbal. A transição para a carreira de treinador teve início no Amora, onde conquistou o título nacional da Terceira Divisão. Posteriormente, comandou o Felgueiras, conduzindo-o da Segunda Divisão B à Primeira Liga.
Sua trajetória incluiu experiências em clubes como Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães, enfrentando desafios como descensos de divisão com Felgueiras e Moreirense. No comando do Belenenses, obteve sucesso ao alcançar o 5º lugar na Liga, chegar à final da Taça de Portugal e classificar a equipe para a Copa da UEFA. Em 2009, Jorge Jesus assumiu o Benfica, conquistando o título do Campeonato Nacional no primeiro ano com um futebol ofensivo. No entanto, a campanha na Liga Europa encerrou-se nas quartas de final, com uma derrota para o Liverpool. Mudou-se para o Braga em 2008, levando a equipe à 8ª posição na Liga e conquistando a Taça Intertoto da UEFA, resultando na extensão de contrato até 2013. Em 2010, alcançou sua primeira vitória na Alemanha, estabelecendo um recorde de 16 vitórias consecutivas. A temporada seguinte trouxe a 2ª Taça da Liga consecutiva. Na temporada 2012-13, venceu o Derby de Lisboa pela 7ª vez e levou o Benfica à final da Liga Europa. Em 2013-14, alcançou a Tríplice Coroa ao conquistar Primeira Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga. Transferiu-se para o Sporting em 2015, levando a equipe a terminar como vice-campeã portuguesa na temporada 2015-2016. Encerrou sua passagem pelo Sporting em 2018, antes de assumir o comando do Al Hilal em janeiro de 2019. Sua gestão no clube saudita foi notável, culminando na conquista da Liga dos Campeões da AFC e, posteriormente, aceitando o convite para treinar o Flamengo em julho de 2019. O início da trajetória de Jorge Jesus no Flamengo teve seus altos e baixos, mas o time já contava com jogadores de peso, como Diego Ribas, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Pablo Mari e o goleiro Diego Alves. O primeiro jogo de Jorge Jesus terminou em empate por 1-1 com o Atlético Paranaense. As coisas começaram a mudar após a vitória nos pênaltis contra o Emelec e a derrota por 3-0 para o Bahia. Jorge Jesus implementou mudanças táticas significativas, elevando o desempenho da equipe a níveis extraordinários. O time sempre buscava o ataque, mesmo em situações favoráveis, resultando em goleadas expressivas contra Ceará, Palmeiras e Grêmio. O sistema tático 4-1-3-2 de Jorge Jesus envolvia 4 defensores, um volante de contenção, 3 meio-campistas mais avançados e 2 atacantes. A pressão alta era uma característica marcante, visando roubar a bola no campo adversário desde a saída de bola. Na defesa, destacavam-se a compactação defensiva e a marcação homem a homem, reduzindo espaços e neutralizando ameaças adversárias. No aspecto ofensivo, o time buscava a posse de bola e circulação rápida, com transições rápidas da defesa para o ataque. Os laterais desempenhavam papel crucial no apoio ao ataque, contribuindo com assistências e gols. Nos treinos, Jorge Jesus enfatizava a manutenção do condicionamento físico, para sustentar o estilo de jogo intenso. Além disso, promovia simulações de jogo para aprimorar a compreensão tática e as reações dos jogadores. Essas mudanças e a abordagem intensiva de Jorge Jesus foram fundamentais para a notável transformação do Flamengo em 2019, encantando a torcida que sempre via o time jogando para frente e culminando nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. A temporada de 2019 foi marcada por grandes atuações individuais no Flamengo, que foram cruciais para as conquistas do time. Vamos destacar alguns jogadores-chave. Diego Ribas foi fundamental no meio-campo, controlando o ritmo do jogo e sendo decisivo em momentos importantes com sua visão de jogo e passes precisos. Everton Ribeiro se destacou pelas jogadas criativas e pela habilidade de desequilibrar as defesas adversárias, sendo crucial em jogos como a goleada contra o Grêmio por 5-0 e na final da Libertadores contra o River Plate. Gerson, conhecido como Coringa,
trouxe versatilidade ao time, ajudando na transição defesa-ataque e contribuindo com sua qualidade técnica e visão de jogo, como na partida contra o Palmeiras. Bruno Henrique foi incansável no ataque, sendo veloz, habilidoso e inteligente. Felipe Luiz trouxe experiência para a defesa, com sua qualidade defensiva e visão tática, sendo fundamental para manter a solidez do time. Rodrigo Caio e Pablo Mari formaram uma dupla de zaga imponente, garantindo a segurança defensiva em momentos decisivos, como na final da Libertadores contra o River Plate. Arrascaeta teve uma temporada espetacular, contribuindo com sua visão de jogo e habilidade técnica refinada, sendo decisivo em jogos como contra o Grêmio e Goiás. E finalmente, Gabriel Barbosa, a atuação de Gabigol na final da Libertadores foi verdadeiramente heróica. Aos 43 minutos, ele empatou o jogo com frieza e oportunismo, mantendo viva a esperança. Nos acréscimos, aos 46 minutos, após passe magistral de Bruno Henrique, Gabigol infiltrou-se na área e, com toque habilidoso, selou a virada, garantindo o título após 38 anos de espera. Seus 2 gols não só coroaram sua habilidade única, mas simbolizaram a resiliência e paixão do Flamengo. Gabigol não só se tornou herói flamenguista, mas também eternizou seu lugar na rica história do clube. Em meio a um cenário de transformação e superação, o Flamengo de 2019 consolidou-se como uma máquina mortífera no futebol brasileiro, sob a liderança visionária de Jorge Jesus. A chegada do Mister não apenas marcou o início de uma nova era para o clube, mas representou uma revolução no cenário do futebol nacional. Com uma abordagem tática arrojada, Jesus redefiniu os padrões do jogo, conquistando não apenas títulos, mas também os corações dos torcedores apaixonados. A temporada de 2019 não foi apenas sobre títulos, mas também sobre resiliência, paixão e a transformação de um time imparável, capaz de encantar a torcida com vitórias expressivas e uma mentalidade vencedora. A atuação heróica de Gabigol na final da Libertadores simbolizou não apenas sua habilidade única, mas também a determinação e a garra que permearam toda a equipe flamenguista. A virada histórica contra o River Plate foi o ápice de uma temporada que restabeleceu o Flamengo como protagonista no cenário nacional e internacional. Portanto, convidamos você a reviver conosco essa época mágica do Flamengo de 2019. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais histórias incríveis do mundo do futebol. Obrigado por fazer parte dessa jornada conosco.